Saudade de todos. Saudade. Agora, dia 9, temos novos atendimentos, se Deus quiser. Então, como é que todos estão? Já se restabeleceram energeticamente do trabalho? Eu espero que sim. Oi, Oi, Josi, boa noite. boa noite. Mayra, Gente, eu vou que bom, ficar só Mayra. na frente aqui que eu tô indo buscar o pai na hemodiálise, tá? Tá bem, tá bem. Oi, Leandro, boa noite. Então, agradecendo pelo trabalho de sábado, estava realmente maravilhoso, por todos os aspectos, principalmente pela união do grupo, pela integração de todos os membros da corrente e por todas as pessoas que foram e foram atendidas, pelo reconhecimento da medicina, em que somos um ponto de referência, tanto que a Secretaria lá de Saúde de Erval disponibilizou um carro da saúde para levar um paciente. Isso é um reconhecimento em que nós somos, de fato, um hospital que mexe com o corpo físico, um hospital espírita que mexe com a saúde do corpo físico. Isso é muito bom para nós, para o magnetismo, para a Umbanda e para todos os envolvidos, né, que são curados e que estão tendo a oportunidade de curar. Falando em oportunidade de curar e gerar benefício, um tema melhor do que Iemanjá não seria para hoje, né? Então, falando sobre, dando continuidade ao Orumalé, que já nós viemos. Eduardo, tá bem? Parece que tá com o olhinho fechado. É a posição do, sei lá. Dando continuidade ao nosso Orumalé, as consciências divinas, em que todas elas somadas na sua coletividade infinita formam Deus, são qualidades dele. Então, hoje nós vamos falar sobre uma qualidade de Deus que nós chamamos de Iemanjá, e que dentro da Umbanda, dessa teologia que nós professamos, que é a Caritas, é a consciência divina que potencializa, expande, manifesta a qualidade de vida, gerando benefício. Então, isso é a forma mais reduzida em que a gente pode qualificar Iemanjá dentro da teologia de Caritas. A consciência divina que expande toda a qualidade, toda condição de vida. Iemanjá, ela é, dentro da Caritas, a visão ainda, né, a visão sobre a vida. Nós vimos semana passada, na aula passada, sobre o Pai Omulu, que é uma consciência absorvedora. Absorvedora, quando a gente fala essa questão de absorvedora, ela é paralisadora de toda mácula em que não gera vida. E Iemanjá não, ela potencializa todo o aspecto benevolente, beneficente, em que potencializa essa ação de vida. Tá bem? Eu vou falar um pouquinho sobre Iemanjá numa questão mais ampla. Então, o próprio nome, a etimologia do nome já é Iemonjá, a mãe em que os filhos são peixe. Então, quando a gente fala em peixe, a gente nunca pensa em um peixe, a gente pensa na coletividade. Então, quando a gente fala em Iemanjá, a gente fala a mãe da coletividade, a geradora, uma ação geradora, a mãe em que tem muitos filhos. E quando a gente fala em coletividade e a gente fala os filhos de peixes ou os filhos que são peixes, a gente fala em que aquele em que pensa sempre na coletividade, no benefício, na geração para a coletividade, não só para a individualidade, para a unidade. Então, quando a gente fala Iemanjá, a gente vê que é uma consciência que ela está vinculada ao elemento água, portanto, ela toca no nosso emocional, é uma consciência que modula o nosso emocional e que modula o nosso emocional gerando benefício, potencializando, expandindo a vida.
para gerar, essa qualidade de vida em que nós temos com benefício. Então, enquanto o pai Omolô esgotava, estancava, podava toda a qualidade em que não gera vida, ou seja, o orixá da morte de tudo aquilo que não vive ou que não gera benefício, Iemanjá potencializa, é a consciência geradora. Quando a gente quer dentro do terreiro comungar com mãe Iemanjá, a gente oferece flores brancas, né? A gente pode dizer que isso também é um ebó de Iemanjá. Então, pétalas brancas. Então, ela é vinculada, né, nessa parte da vegetação com o jasmim, né? A flor do jasmim, aquela flor branca do jasmim, é vinculado a Iemanjá. As rosas brancas também são vinculadas a Iemanjá. Então, quando a gente quer comungar com Iemanjá, a partir de um banho, a gente toma aquele banho de pétalas brancas, que é o manto da invisibilidade, ou seja, a gente altera a nossa qualidade energética e nos desvincula de muitas consciências intrusivas que estão ali modulando o nosso consciencial. Rosas brancas, jasmim branco, jasmim manga, aquele branco que tem o miolo amarelo. Dentro das muitas vertentes, das muitas teologias aí, trazendo para uma questão mais cultural de Iemanjá, ela é aquela mãe que cuida dos filhos, tanto que existe um Itã que fala que mãe Nanamburuquê entrega seu filho coberto de feridas, de chagas, para Iemanjá criar. Iemanjá cura as feridas dele. Então, quer dizer que, numa questão metafórica, Iemanjá tem a condição de curar tudo aquilo em que nos adoece. E, ou seja, ela melhora a nossa qualidade de vida. A saudação de Mãe Iemanjá é Odoia, salve Grande Mãe, ou dentro da teologia de Cáritas, salve Mãe Iemanjá. Existem também, dentro da nossa cultura, né, brasileira, que é vasta, é muito rica, entrecruzamentos vibratórios com Mãe Iemanjá. Tem Iemanjá Oguntê, que é o entrecruzamento de Iemanjá com Ogum, Iemanjá Sobá, que é aquela Iemanjá que toca nas espumas do mar, mesmo que Cáritas também tenha uma consciência divina própria para Sobá. Tem a cultura iorubá fala que existe um entrecruzamento vibratório de Iemanjá com Sobá. Tem outras vertentes de entrecruzamento vibratório de Iemanjá com Oxum, porque também é uma consciência aquática que toca no nosso emocional. Iemanjá, ela é a consciência que está vinculada com o oceano, com toda essa horizontalidade também, de geração de benefício. E o oceano, ele tem a água salgada, onde aqui no Brasil, especificamente, a gente cultua Iemanjá, mas na África, principalmente na Nigéria, Iemanjá era cultuada na água doce, no rio chamado Ogum, e também nas águas fluviais, também em águas de chuva. Eu acho que são fluviais, né? Água da chuva é a fluvial. Aqui no Brasil, a gente cultua na água salgada. E aí eu estava, curiosamente, tomando banho, me preparando para a aula, para a gente falar um pouquinho sobre Iemanjá. A gente, olha, estão escutando a tosse da Zula? Cheguei em casa hoje, ela começou com uma tosse horrível. Depois eu vou falar com a madrinha dela, para ver o que eu posso dar. E eu fui buscar, né? Quando a gente quer fazer uma limpeza energética, ou a gente toma banho de mar, e muitos de nós mergulham, obviamente. Mas quando a gente quer fazer uma limpeza energética, a gente está dentro de casa,
ou seja, a gente quer esgotar aquelas energias negativas, a gente toma um banho de sal grosso. Então a gente bota ali os punhadinhos de água no sal grosso, os punhadinhos de sal grosso na água e se banha do pescoço para baixo. Eu recebi várias explicações disso, mas a mais coerente, em que eu acredito, é que o sal grosso, a gente sabe que ele tem uma polaridade, é o cloreto de sódio, né? Em que ele transfere ionicamente os elétrons, então ele é um composto polar, ele tem polaridade entre as duas moléculas, do sódio, que é positivo, e do cloro, que é negativo. Então ele fica ali. Quando a gente toma um banho do pescoço para baixo, a gente molha do laríngeo ao cardíaco e os chakras inferiores. São densos. Então, necessariamente, a gente não precisa molhar o frontal e o coronário, porque são chakras de alta vibração e de baixa densidade. E aí eu fui pensar, por que a gente precisa limpar do pescoço para baixo? E fui pesquisar qual seria a polaridade da nossa pele. A gente sabe que a gente tem a polaridade da pele a partir da derme, que são camadas mais internas, elas são também polares. E, obviamente, também tem outras camadas que são lipossolúveis. Mas as polares, elas precisam se alcalinizar para que a gente esteja saudável. Então, quando a gente toma um banho de sal grosso, a gente não limpa só energeticamente. A gente também ajuda a alcalinizar as nossas camadas que são hidrossolúveis, que estão estressadas, principalmente pelo cortisol, que também tem uma polaridade. E que essa polaridade, ela acidifica a nossa corrente sanguínea. Consequentemente, como a gente irriga toda a pele, também as nossas camadas mais internas da pele. Então, para a gente ver que tudo tem uma ligação e que o que a gente acha que é místico, vamos dizer também no sentido etimológico da palavra, desconhecido, porque místico quer dizer isso, é algo que eu desconheço, é exatamente isso. O que a gente acha que é místico no sentido cultural, de misterioso, de mágico, na verdade é falta de conhecimento. Porque se a gente está tomando um banho de sal grosso, a gente está mudando, inclusive, a polaridade do nosso corpo, alcalinizando ele. Consequentemente, se a gente está alcalinizando a nossa derme, a nossa corrente sanguínea, a gente também está alcalinizando os nossos órgãos e melhorando a nossa qualidade de vida através do ponto de força de Mãe Iemanjá, que é uma qualidade de Deus geradora de benefício. Voltando aos ebós. Então, a gente viu ali que um dos ebós que a gente pode fazer, uma oferta que a gente pode fazer para Iemanjá é com esse banho, o banho de sal grosso. Outro, se atrelando ao elemento vegetal, a gente pode tomar um banho de pétala branca, um banho de jasmim, um banho de hibisco branco. Então, são pétalas brancas, simbolizando a pureza dessa grande mãe que tem muitos filhos. Se a gente for tomar banho mais íntimo, para uma saúde mais feminina, como o Pena Branca, inclusive, aconselha para as mulheres que estão sofrendo com problemas nas partes íntimas femininas, a gente faz um banho de assento com lavanda, que também é uma erva sincretizada a Iemanjá. Dentro do elemento mineral, se a gente quiser comungar com Mãe Iemanjá, na nossa casa, a gente usa a ametista e também a água marinha. Eu estou com um pingentezinho de água marinha e um de ametista. Então, para comungar com o elemento mineral de Mãe Iemanjá. Fui buscar também na literatura para ver se existiam mais algumas ervas, falam também no hortelã. Então, a gente vê que Mãe Iemanjá,
é uma consciência de alta vibração. Dentro da teologia de Cáritas, num material bem antigo em que o Paulinho nos passou, Pai Benedito fala que Mãe Iemanjá está sincretizada no chakra cardíaco, e é o chakra do emocional. É um chakra em que a gente movimenta as emoções. E o elemento aquático, ele também traz essa consciência, que é o elemento das emoções, é o plano material. Porque o entrecruzamento vibratório entre o ar e a água é o que dá, metaforicamente, o sincretismo entre o espiritual e o material. E quando a gente comunga equilibradamente com esses dois planos, a gente busca o nosso equilíbrio emocional. Então, já falei sobre os ebós, as comidas de Mãe Iemanjá. Dentro do terreiro, a gente sincretiza Mãe Iemanjá com arroz doce, porque o arroz é nutritivo, nos gera benefício e também tem o branco ali envolvido na pureza. E dentro da teologia de Cáritas, propriamente dita, agora fazendo a leitura do livro, Pai Benedito diz que é a expressão divina que surge frente à ameaça à vida, gerando ações sagradas, as que proporcionam a mesma, sendo vida toda forma saudável de manifestação, sustentação e expressão da natureza e dos seres. A consciência que, ao ver a vida com ou sem máculas, realiza toda e qualquer atividade que possa ser geradora da mesma, propiciando sua continuidade e cessando as máculas de forma natural e indireta. Mãe Iemanjá é a orixá da vida, pois ela se manifesta a partir dela, a partir do amparo ao sofrimento, as máculas e suas aflições em operação. Ela se manifesta a partir da geração de benefícios, da fonte que dá e assim diminui ou acaba com as máculas e sofrimentos consequentemente. Um exemplo simples, mas não menos maravilhoso de amparo através da geração de vida, seria a um diabético, ao invés de isolá-lo do acesso aos doces ou convencê-lo de não ingestão, o que seria feito por Pai Omulu, ofertar uma receita de suco verde feito com brotos de trigo, grama, para melhor circulação e produção da sanguínea alcalina. Iemanjá é vida rica e abundante, é geração, atitudes benéficas, positivas, construtivas em direção à vida. A expressão constituinte é a visão sobre a vida, assim como o Pai Omulu. A cor simbólica é o azul claro, o ponto natural é o mar, que também a gente chama de calunga grande, sendo que a calunga pequena é o cemitério. O elemento vegetal são os elementos que surjam no mar, como o musgo marinho, encontrado nas pedras marinhas, e algas, ou que sejam claros e ricos como a água, como uvas brancas. As sementes são as sementes do orixá, o elemento aquático e telúrico são do ponto natural, ou seja, do mar, e o elemento ígneo é a vela, na cor também azul clara do orixá. A saudação de Iemanjá dentro da teologia de Cáritas é Salve Mãe Iemanjá. Bom, Mãe Iemanjá, ela é também cultuada por sincretismo religioso no Brasil. A gente sabe que se cultua a Mãe Iemanjá dia 2 de fevereiro, quando ela está sincretizada pela Nossa Senhora dos Navegantes. Dia 15 de agosto, agora, no mês que vai entrar, quando ela está sincretizada com Nossa Senhora da Glória. No dia 8 de dezembro, quando ela está sincretizada com 8 de dezembro, vou pesquisar aqui para não. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição, olha, falou a nossa catequista. E também na virada do ano, quando nem todos que são umbandistas ou candomblecistas ou cultuam as muitas vertentes africanas, botam o branco, vão para a beira da praia pular 7 ondinhas.
tomar banho de mar e pedir prosperidade para o ano novo que segue. Sendo que no ano novo que segue, muitos deles ainda viram a cara para nós umbandistas que trabalhamos o ano inteiro, gerando benefício para nós e para toda a nossa comunidade, e a comunidade que nos procura. Então aí a gente vê que, de fato, uma casa que presta socorro à comunidade, e quando a gente fala comunidade, a gente abrange todas as pessoas nelas, pessoas e seres, né, seres vivos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que essa casa presta caridade, a gente diz que é uma casa de Iemanjá, independente do orixá que rege aquela casa, energeticamente. Mas se está gerando benefício e potencializando, expandindo uma qualidade de vida, essa casa é uma casa de Iemanjá, porque é uma casa em que preza pela vida no seu contexto mais fundamental, que é a qualidade, a saúde. Por isso que existem muitos itãs e um deles é que ela curou as feridas de Omulu, de Obaluai. Então agora eu abro para conversas, contribuições. Hoje a aula provavelmente vai ser curtinha, mesmo tendo muita coisa para falar sobre Iemanjá culturalmente, dentro da Caritas, a gente vê que quando a gente gera benefício, a gente está manifestando Iemanjá. Estejam essa consciência ancorada no nosso Eledá ou não, a gente está manifestando orixá. Quando a gente faz qualquer coisa para alguém, que a gente gere benefício para ela, consequentemente a gente está gerando benefício para nós e está manifestando Iemanjá. Porque a gente sabe que no universo tudo é reciprocidade. E como eu publiquei hoje um videozinho muito legal que eu vi hoje de manhã, eu até botei lá no meu Facebook, ele falando sobre mulher, que toda mulher naturalmente ela é geradora. Eu digo, olha só, hoje que a gente vai falar de Iemanjá, estão falando de mulher, né, dessa consciência feminina e da consciência de gerar. Toda mulher ela é geradora, ela é naturalmente geradora. Então, o que tu plantar numa mulher, ela vai gerar e ela vai expandir aquilo. Se tu planta amor, ela vai expandir 1000 vezes aquele amor. Se tu planta raiva, ela vai expandir 1000 vezes aquela raiva. Então, a gente tem que ter uma consciência de reciprocidade que todo homem, independente, né, toda a humanidade, independente do gênero, feminino ou masculino, ele tem os seus dois estados, ânima e ânimos. E tudo que plantar na gente, a gente vai potencializar. Agora, a gente precisa ter a consciência, e aí entra essa consciência divina de Mãe Iemanjá, que tudo que for para gerar vida e benefício tem que ser expandido. O resto a gente usa Pai Omulu. O que não for para gerar vida, a gente esgota, poda, e aí a gente não expande. Então, abro para contribuições. Deixo livre. Não temos contribuições nenhuma. Eu tinha mais uma curiosidade que uma vez eu vi, eu não sei se isso é verídico ou não, que a Iemanjá era o orixá ou a santa, ou enfim, como as pessoas queiram falar, que tinha mais pessoas devotas no Brasil que não tinham religião nenhuma, mas eram devotos de Iemanjá, É verdade. sem vínculo É com verdade. religião nenhuma. É interessante isso aí. Tanto tanto que é muito difícil tu não ter uma imagem de Iemanjá dentro do terreiro. Porque a imagem de Iemanjá ela é difundida. A gente chega no Balneário Cassino e a gente se depara com aquela imagem linda de Iemanjá. A gente vai para São José do Norte e encontra a imagem de Iemanjá. A gente vai a qualquer cidade que tenha água salgada, está ali Iemanjá expandida. Então, dentro das casas das pessoas. Claro, quem tem seu culto na Umbanda tem a sua Iemanjá. Aqui eu tenho uma bem pequenininha, que fiz um altar aqui
para mim, me ancorar na energia, né. E aí eu fiquei olhando, fazendo uma prática, a gente vê, e é até bom de falar, que a concha, né, que é uma dos artefatos de Iemanjá, ele tem a geometria sagrada, né. Se a gente fechar a mão, é a mesma geometria sagrada da concha, do útero feminino, da geração de vida. E realmente ela é. Tanto que nos réveillons a gente vê as praias lotadas, né, cultuando ali Mãe Iemanjá, pedindo pedindo prosperidade, E não, e agora benefícios. tem essa função da caminhada da Iemanjá ali fazem uns 4, acho que uns 4 anos, 5 anos talvez, que eu faço essa caminhada todo ano, né? Se não for no dia, eu tento fazer antes, mas eu tento sempre ir, porque desde a primeira vez que eu fiz foi um troço. Não, eu frequentava nem o terreiro ainda e eu tava fazendo isso, né? E todos os anos eu vou. E aí a gente sempre arruma alguém que vai pra andar junto. E é incrível de ver a quantidade de pessoa que tem fazendo isso, sabe? Tem gente que vai lá pela Barra, tem gente que faz um monte de volta, tem. É louco assim de ver. E a estrutura que a própria prefeitura organiza pra fazer isso daí, né? Pra ter atendimento pras pessoas, os postos ali e tal. Porque realmente assim durante a caminhada ali, dependendo do grupo que vai, a gente vê, tem toda uma questão de superação das pessoas, às vezes os assuntos que vai se falando no caminho sobre religiosidade, é bem interessante assim também. É verdade. Tem um espírito aqui que eu não consegui identificar quem ele é, que ele está falando para mim falar sobre as pérolas. Seria mais interessante ele incorporar e falar ele, né. Mas eu também tenho uma outra concha em que eu estou queimando um incenso aqui, tem umas pérolazinhas, e daí também é um artesanato de Mãe Iemanjá, uma produção de Mãe Iemanjá, que simboliza exatamente isso que a teologia de cartas quer nos dizer, que Iemanjá ela é uma expansora de benefício da vida. E que a ostra, por estar estressada, ela, ao invés dela estressar o meio em que ela está inserida, ela gera uma pérola, que é uma preciosidade. Então, quando a gente também quer se manifestar como Mãe Iemanjá, mesmo num meio estressor, mesmo num meio hostil, em que a gente está sendo irritada, a gente pode gerar também preciosidades. E aí a gente se manifesta como Mãe Iemanjá. Depois eu vou tentar botar isso no papel. E aí é isso, meu povo. Marcela, estás aí? As pessoas até fogem de mim. Oi, tô. Tô Conseguiu tentando pegar? navegar. Não tem problema, não tem problema, a gente está em família. Conseguiu pegar a consciência primordial de Sim, Mãe Iemanjá? sim, é a mãe de todos, né? A mãe da união, da família, do coletivo. Exatamente, da felicidade, a Quem mãe tem dos filhos, benefício do próximo. isso aí. Dentro da teologia de cartas é vida, é benefício. Então, a palavra-chave que é uma vida saudável de manifestação. Quando a gente gera, a gente está gerando benefício para a gente, para o meio que a gente está inserido, mesmo no meio estressante, a gente gera uma preciosidade como uma pérola, a gente é mãe Iemanjá em terra, uma qualidade divina de Deus expresso dentro da nossa humanidade. Isso mesmo. Beijo. A Lu tá aqui, viu? Não queria falar nada, mas ela tá de olho. Quem? A Lu, Ah, que foi Lu, comigo. beijo. Beijo. A Gabi tá aí, Gabi? Tô aqui, muito boa a aula. Obrigada, querida. Obrigada. Estás bem? Ficasse bem depois do trabalho? Fiquei bem cansada e eu me ataquei da sinusite, rinite. Chega de Ai, noite, Gabi, meu nariz entope, dá dor de cabeça, tosse, mas faz muito parte. frio. É muito frio lá no santuário, né? Lá é muito frio.
Então, se não temos mais contribuições, o que eu tinha para contribuir sobre Mãe Iemanjá, um assunto que é muito complexo, que é uma consciência orixá cultuada em todo o Brasil, de várias formas possíveis, em vários cultos diferentes também, culto de nação, candomblé, umbanda, várias teologias de umbanda, mas dentro especificamente da nossa casa, o conteúdo que nós temos para passar de Mãe Iemanjá é este, e os ebós de Mãe Iemanjá, a comunhão com o elemento vegetal, mineral, com a comida, com a G1, é isto. E qualquer dúvida que surja, a gente pode conversar quantas vezes forem necessárias. Então, com isso, nós ensinamos dois. Oi! Como está? Oi, dá notícia do menino. Estamos na ansiedade por saber. Lolo! Oi! Oi! Hi! Hello, que nem ele fala. Hello! Dá oi. Oi? Oi? Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal! Ele tá bem? Tá bem, já estamos no quarto. Dá um estresse, né? Porque ele quer descer, ele quer arrancar o gesso. Mas agora ele calmou bastante. Faz uns 40 minutos que ele tá bem calminho. Eu até consegui entrar no estudo umas 8h15, por aí eu consegui entrar, porque ele tá bem calminho das 8h15 pra cá. Ai, que coisa boa. Tu viu que o Pena Branca passou uma receitinha para ele, né? As gurias te passaram? Tá bom. Eu não consegui ver bem ainda, mas eu já sei que é melatonina e amanhã ele dá alta amanhã de manhã, graças a Deus. Tá. Aí eu já vou comprar e já vou administrar junto com as medicações. Mas tá bem, não tá com dor, não tá com nada. Graças a Deus. Tá bem, então. Passando para agradecer todas as doações, todas as energias positivas que foram enviadas para ele. Gratidão mesmo. Valeu. Ele tá super bem. Como diz Mãe Iemanjá, é sempre na coletividade. Na coletividade, sim, nós sempre vamos ser mais fortes. Sim. Eu acho que... Beijo, obrigado. Beijo. Gratidão. Fica com Deus, vocês os dois. Tá bem, obrigada. Beijo. Então, pessoal, eu acho que era isso. Uma boa noite para todos. Fiquem todos em Deus. Fiquem todos em Mãe Iemanjá. Boa noite. Então, beijo. Beijo. Obrigadão, tava ótimo. Beijo, beijo. Obrigada. Vamos fazer a prece. Boa noite a todos. Vamos. O Antônio levantou a mão. Quer falar? Fala, Antônio. Desliga o teu microfone aí, senão vai dar microfone. Eu só queria aproveitar a oportunidade, não só para dizer para a Fábio, mas para todos nós que somos irmãos, nos momentos mais difíceis nós vamos estar aqui para nos ajudar uns aos outros. Não fiquem fazendo boquinha. Eu queria mijar a Fábio para dizer assim, ó, pede, fala com a gente, nós somos irmãos, nós somos uma família, nós estamos aqui para nos ajudar. O que ela precisar, eu tenho certeza que cada um de nós vai ajudar, assim, ó, da maneira que a gente pode, da maneira do possível, para a gente é uma irmandade, a gente tem que se ajudar e a gente tem que estar sempre querendo o bem um do outro. Era isso. Antônio, eu vou repetir e a Ana que se exploda. Tu é o meu orgulho. Vai ficar insuportável. Ele entrou por último e pegou exatamente o que é a consciência de coletividade. Olha aí, ó, viu? Todos nós somos um. É um Ubuntu. Uma boa noite, gente. A nossa prece, né, Sabrina? Então, puxa a nossa prece, por gentileza. Puxo. Então, vamos respirar fundo, se concentrar e fazer uma Ave Maria.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Obrigada pela prece. Obrigada a todos. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora eu que luto com o insuportável aqui. Boa noite.